Agora é o Evangelho. É o Evangelho daquele que tem prazer em nos levar, em nos conduzir a pastos verdejantes, a águas de descanso. E é nesse espírito que eu queria e quero que você me acompanhe. Eu outro dia estava ouvindo uma rapaziada nova que fica dando aula de teologia na internet e pensando, meu Deus, nem quando eu era menino, novinho, eu falava com essa rapidez com a qual essa garotada, os teólogos modernos, os professores youtuberianos e tudo mais falam. Parece uma narrativa de corrida de cavalo. Clica aqui, vá para ali. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, mas ele pode, ou eles podem falar assim, porque na realidade não tem uma mensagem. É uma quantidade de informação, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E como eu nunca fui um informador, eu sempre quis ser um formador. Eu, desde jovem, quando você é jovem, você fala mais rápido um pouco do que quando você vai ficando mais velho. Mas o meu interesse sempre foi de modo a falar pausadamente, de modo que num estádio, como eu pregava para 70, 100 mil, 80, 50 mil pessoas, cada pessoa no estádio ouvisse. E eu amava quando, no meio da pregação, você via e ouvia aquele silêncio absoluto, o eco da sua voz ecoando naquele estádio inteiro e aquele silêncio total. Se fosse para lá com uma corrida de cavalo, ninguém ia entender nada. E eu estou aqui acostumado a falar com essa cadência, essa calma, e quanto mais velho eu fico, mais cadente eu me torno, mas eu espero que o Espírito Santo torne essa palavra candente no seu coração, iluminadora, incendiadora, que ela chegue como uma candeia de luz, de fogo, de chama e de graça, iluminando o seu coração. Hoje eu quero falar sobre gente sofrendo muito e andando sem pastor, gente andando sem rumo, como a grande maioria das pessoas no planeta Terra. Eu não consigo nem imaginar como é viver assim. Viver só acordando de manhã e todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. Aí vai e vai fazendo tudo, o mesmo ritual, a mesma coisa todo dia. Escova o dente, lava o rosto, arruma correndo, puxa o sapato, enfia, come algo, vai mastigando, desesperado para correr, para chegar num lugar e trabalhar, voltar desesperado para chegar num outro lugar, a tempo de dormir e ainda dar jeito em alguma coisa para no dia seguinte recomeçar, até que depois de 40 anos, você, quem sabe, consegue se aposentar, aí está deprimido, está angustiado, está abandonado, já separou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Os filhos são pessoas magoadas, amarguradas, as ex-companheiras ou ex-companheiros são pessoas difíceis. No curso dos anos, os irmãos foram se distanciando e os vínculos antigos, os vínculos significativos do passado foram se dissolvendo e as pessoas ficando cada vez mais sozinhas. E eu vejo adolescentes órfãos de pai e de mãe vivos
gente desfamiliada, de família existente, gente divorciada, em casamentos vigentes, pessoas que ficaram viúvas de maridos ou de esposas que ainda dormem na cama ao lado, ou que têm filhos que existem como se não tivessem pais, ou que vão para tudo quanto constitui agenda pessoal em suas vidas, sem que isso lhes empreste qualquer tipo de significado. É só aquela agonia, é ansiedade, é um borboleteamento incessante de aflição na alma, de aflição no ser, aquela angústia, e daqui para onde é que eu vou? Aí tem que ter um homem na vida, ou tem que ter uma mulher, ou tem que ter um rol de amigos, ou tem que ter gente curtindo, botando o dedo, dizendo que você é legal, tem que ter algum tipo de validação de algum lugar. Nada faz sentido. Você termina o dia e a noite sozinho, envelhece cada vez mais solitário e abandonado em meio a pessoas que nem estão distantes, mas estão presentemente ausentes da sua vida. Você as enxerga, mas elas não lhe veem. E do lado de fora não existe um rumo legal, não existe uma proposta de vida. Você vai abraçando filosofias da hora, da moda, ou de um grupo com o qual você se identifica. Você vai tentando pertencer a clubes, a tribos, a movimentos. Você vai aprendendo as novas linguagens daquele novo gueto. Você tenta pertencer a alguma coisa, tenta ser parte, tenta ser visto, tenta ser incluído, tenta aprender um rumo, tenta encontrar um sentido, tenta ser preenchido, tenta, de fato, receber um valor que dê significado ou que ressignifique uma vida que um dia você achou que teve um significado e que se esvaziou de tudo. E enquanto isso você está aí, tentando o que aparece, já bebeu mais do que podia, já fez o que não deveria, já variou experiências sexuais que você não precisava, já botou para dentro quem você nem gostava, já ficou com quem você não admirava, até casou com quem você não tinha certeza, teve os filhos que você não sabia nem se poderia, nem se quereria ter, ou se conseguiria criar, mas foi acumulando vida, como quem joga entulho, como acumuladores desses que ficam totalmente patologizados, que moram numa casa onde coisas só entram e nada sai, e guardam tudo que não presta. São tijolos que são apanhados na esquina, são pedras, são plásticos, são garrafas, são lixos. É uma cadeira largada pelo vizinho, ou alguma coisa, e o cara vai botando para dentro de casa, assim como os acumuladores físicos e de móveis abandonados e de coisas largadas, tem os acumuladores emocionais, acumulador existencial, acumulador emocional, acumulador afetivo, gente que não sabe dizer não, não quero, não vou, não é para mim, gente que se sente obrigada a acolher tudo, porque não tem rumo, não sabe para onde ir, então vai para qualquer coisa, vai com qualquer um, vai em qualquer direção, vai
onde não há morada, onde não há acolhimento, onde não há aconchego, onde não há lar, porque não há lareira, não há fogo, não há abraço, não há sentido, não há carinho, não há amor, não há nada disso. Lar é o lugar da lareira, onde a gente se aquece do frio da existência. É o canto aonde as coisas fazem sentido, de onde você olha e as coisas ganham dimensão e perspectiva. Mas a grande maioria das pessoas, mesmo as que têm casa, marido, mulher, filhos, família, não tem lar, não tem lareira existencial, não tem a fornalha do bem-estar, do calor de ser, e vivem assim, como você vem vivendo há tanto tempo, e vai à igreja, e faz isso e aquilo, e lê novos lançamentos, e lê best-sellers, e segue o que estão dizendo, que todo mundo está fazendo e está sendo bom para alguém. E lá vai você, andando sem rumo, como quem tivesse um sentido. E se alguém lhe pergunta, para onde você está indo com tanta pressa? A pessoa vai dizer, eu não tenho a menor ideia, mas eu estou com uma pressa enorme. E eu estou com tanta pressa porque a vida está acabando e eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nem para onde eu estou indo, até o dia de hoje. Quando você tem 15, 16, 20 anos, você fica sempre achando que não chegou a idade. Quando você chega aos 30, você está dizendo, por que está demorando tanto eu saber qual é o sentido do meu ser? Quando chega aos 40, começa a bater aquele sentimento de angústia, de vazio. E quando você chega aos 50, começa a chegar uma expectativa de falência. Aí, entre os 50 e os 60, vem a solidão profunda. E daí para frente, se você continua sem uma referência que dê significado à sua existência, tudo é depressão, é tristeza, é infelicidade, é aquela sensação de que você foi deixado para trás e que não houve resgate para você. É eventualmente assim que você está vivendo. Eu quero ler um texto aqui para nós que fala exatamente isso que eu acabei de descrever para todo mundo que está aqui conosco, da terra inteira nos assistindo. E está aqui em Mateus 9, de 35 em diante, onde se diz, e percorria, porque esse ir se relaciona ao que se diz antes, mas os fariseus murmuravam e diziam, pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Isso era o que os teólogos e os puritanos da religião diziam a respeito dele. Não podiam negar que havia poder nele, graça, força de ressurreição. Mas diziam, é pelo poder de Belzebu, do maioral dos demônios, pelo poder dos satanases, que ele expele demônios. E aí o verso 35 diz, e percorria Jesus as cidades, ou seja, não dava a mínima. Deixava esse pessoal falando sozinho e seguia, como a gente tem que fazer sempre que as circunstâncias são essas. Eu, por exemplo, se fosse parar para ouvir o que os chocados, invejosos, tristes, sem evangelho, sem Deus, sem palavra da graça, sem alegria do Espírito Santo, sem renovação no ser interior, sem nada disso, dizem
com raiva, com zanga a meu respeito, porque eles não conseguem alcançar nem os filhos, nem a esposa, nem os netos, e eles vêm me ouvir aqui, a palavra entra neles, eles se alegram, blasfemam, e dizem, você está ouvindo um demônio, um diabo, sai disso. E eu não estou nem aí. E continuo percorrendo o meu caminho, como Jesus me ensinou, e indo em todos os lugares, a todas as pessoas, aonde quer que queiram ouvir, em qualquer ajuntamento, em qualquer grupo humano, sem predileção especial por ninguém, percorrendo as cidades, os povoados, as famílias, as casas, onde tem gente fazendo o quê? Ensinando os religiosos, que é o grupo mais difícil de aprender, é o dos religiosos, ensinando nas sinagogas, que é o lugar da congregação, ensinando nas igrejas, como hoje em dia a gente chama. Você chama de igreja esse prédio para onde você vai, para os cultos e reuniões, é a mesma coisa que o judeu chamava de a sinagoga. Então, quando você ler aqui a sinagoga, saiba que o povo que está dentro da sinagoga é exatamente igual ao povo que está dentro da igreja nos dias de hoje. Exatamente o mesmo povo, com as mesmas expectativas, não evoluíram em completamente nada, coisa nenhuma. E Jesus ia nas igrejas, nos ajuntamentos religiosos, nas sinagogas, ensinando o evangelho do reino, ensinando a palavra, ensinando o perdão, ensinando a compaixão, ensinando a misericórdia, ensinando a não discriminação, ensinando que Deus não faz acepção de pessoas, ensinando que chegou o dia da libertação, da salvação, onde os olhos dos cegos espirituais são abertos, onde os ouvidos mocos para o discernimento espiritual são sensibilizados para a compreensão, aonde as percepções são renovadas no entendimento, na mente, nos sentimentos, no coração. Era isso que ele fazia nas sinagogas, mexia no coração entorpecido, no coração acostumado, no coração familiarizado com o nome de Deus. O cara que era capaz de ouvir sobre Deus tirando meleca do nariz e botando debaixo do banco da sinagoga. O cara que está ali pensando em outra coisa e que vai todo sábado ou todo domingo, mas não vai para nada, vai porque se acostumou a ir, se não for, fica um vazio o dia inteiro, então ele vai. Mas não traz nada consigo, não leva nada para a vida. Jesus, todavia, não desiste dessa gente. Ele ensina a viver. Porque se tem um povo desesperadamente precisando aprender a viver, precisando aprender a ser gente, é esse povo das sinagogas, é esse povo das congregações, é esse povo das igrejas. E ele ia de cidade em cidade, de lugar em lugar, também pregando a boa nova do rei. Pregando, dizendo, o reino chegou, não tem mais separação. Vocês não precisam de uma geografia para encontrar com Deus, nem de um banco marcado, nem é um rabino da preferência, nem tampouco tem a ver com uma geografia de tradição. Vocês podem experimentar Deus em casa, em qualquer lugar, tanto faz estar de joelho ou estar deitado, se estiver em espírito, em verdade, está na presença de Deus, andando pelo caminho, enquanto ouve outros e ora, e fala, e crê em boa nova, e intercede,
porque o evangelho do reino chegou. E com a chegada dele, Jesus diz, ele está à mão, está à mão. Dá para pegar, está aqui, na tua cara, está diante de ti. Será que você não vê como o evangelho do reino chegou? E já chega abrindo os olhos, abrindo os sentidos, desentupindo, desbloqueando, ativando as percepções, destravando o coração. E nem com tudo sendo favorecido você percebe. Ia nas igrejas ensinando e anunciando o evangelho, a boa nova, a chegada do perdão absoluto, da salvação que não retroage, que não desiste de salvar, que não desiste de amar, que não desiste de estar, de ser fiel, de continuar, de fazer a sua palavra ser fiel em favor de cada um de nós e de anunciar o ano aceitável, o dia da boa vontade de Deus para com todos os seres humanos. Esse é o anúncio do Evangelho, da boa nova do reino. E, além disso, ia por todos os lugares curando todo tipo, toda sorte, toda natureza de doença, que é esse mal tópico que a gente identifica, diagnostica, porque ele se torna caroço, se torna ferida, se torna alergia, se torna algo visibilizado, se torna perceptível, se torna legião, se torna tudo aquilo que topicamente a gente nomeia desde a antiguidade, desde há 2000 anos atrás. Essa é a diferença da doença e do que a distingue da enfermidade, que é esse mal difuso, que os médicos não conseguem explicar. E no passado, então, a quantidade de enfermidades era enorme. As doenças eram aquelas brutais, topicamente aleijões e visibilizações, mas qualquer coisa que fosse micro-orgânica, há 2000 anos atrás, ninguém sabia o que era, a nomenclatura era enfermidade. Ou um distúrbio mental, um distúrbio de ansiedade, uma histeria, uma angústia, uma epilepsia, que ninguém sabia o que era uma enfermidade. E Jesus ia curando toda sorte de doenças, a maioria das quais resultavam de psicossomatizações. Tanta aflição, tanta solidão, tanta angústia, tanto desamparo, tanta rejeição, que a pessoa, pelo sofrimento, sofria tanto que inconscientemente elegia órgãos de choque para absorverem a dor. Aí é doença cardíaca, cardiopatias variadas, ou arritmias diversas, ou doenças no fígado, ou nos rins, ou nos nervos, ou doenças musculares, ou até mesmo cânceres, que são resultado muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, de acumulações nervosas excruciantes na alma, que tem que vazar por algum lugar e acaba vazando topicamente como doença. E as enfermidades, que até hoje, muitas delas, em pleno avanço científico, muitas delas ainda nem nome possuem. Mas Jesus ia curando toda sorte de psicossomatizações,
de doenças tópicas, de enfermidades sem nome, em todos os lugares, aonde quer que pessoas se aproximavam, com o coração quebrantado, com fé, com esperança, com vontade de pegar, de absorver, de sugar, de chupar graça de Deus, botar a boca e sugar a laranja do amor de Deus, comer o bagaço da misericórdia, para ver se alguma cura chegava. Quem quer que viesse nessa expectativa não era despedido vazio. E mais o verso 36 diz: e vendo ele, enquanto ia, enquanto percorria o seu caminho, ele via, ele olhava e via a alma das pessoas e sentimentos das multidões. Não era só dos indivíduos, mas das multidões, dos grupos, dos grandes grupos humanos. Ele olhando, passando e escaneando as agonias. Como eu quero que você saiba e que você creia que eu estou aqui sentado neste lugar, que é meu escritório de trabalho, onde eu escrevo as minhas coisas, leio, pesquiso, e também da pandemia para cá, onde eu prego todo dia. Eu estou aqui nesse lugar. Você está onde você sabe que você está. Agora, eu quero que você saiba que essa multidão, e não é só que está aqui agora, ao vivo, mas os milhares e milhares que vêm depois, e são muitos milhares que vêm depois, eu quero que todo mundo saiba, porque esse evangelho não foi para 2000 anos atrás, ele está aqui para hoje, para esse dia, para essa hora, para essa mesa, para esse instante, para você, para o seu ouvido, para a sua existência. Ele está aqui olhando cada um, vendo ele, você, vendo ele, todos vocês, vendo ele, todos nós, vendo ele, a particularidade de cada indivíduo e o conjunto do sofrimento dessa grande multidão, ou, como diz o texto no plural, vendo ele as multidões. Compadeceu-se delas. Essa é que é a realidade mais poderosa da vida, é esse, e compadeceu-se delas. E compadeceu-se delas, e compadeceu-se delas, e compadeceu-se deles. A palavra compadecer, a palavra de compaixão, essa emocional, afetiva, que determina a ação, por isso não é só um compadecer, é uma compaixão, porque não é só um padecimento de dor no coração pelo outro, é um padecimento que provoca movimento, ação, iniciativa, na direção daquele que sofre. Vendo ele as multidões, de compaixão. E a palavra compaixão, ela designa, na sua expressão, na sua significação grega, algo que tem a ver com o movimento das vísceras. É como cólica intestinal. É algo que ou você resolve ou você resolve. Não dá para ter genuína compaixão sem se pôr em movimento.
Assim como não dá para ter uma diarreia visceral sem buscar um movimento de alívio em algum cantinho. A diarreia põe você na direção de buscar o alívio, de promover o alívio. A compaixão também. Só que a compaixão não busca o alívio pessoal, como é no caso de uma diarreia, de cólicas viscerais. Você quer ficar livre daquela dor pessoal. A compaixão quer ficar livre da dor pelo outro, quer ir na direção do outro. Jesus está com cólicas viscerais pela dor humana. Cólicas viscerais pela angústia, pela solidão, pela falta de sentido, pela falta de norte, de rumo, pela ausência de bússola existencial, de caminho, de proposta, de sentido, de perspectiva, de esperança, de certezas, de qualidades que sejam filhas da paz, da verdade, da alegria e do amor no coração. Ele vê e ele se compadece. E essa compaixão o coloca em ação na direção dessas pessoas. Na direção dessas pessoas da igreja, das sinagogas, da religião. Gente que tem rabino, que tem pastor, que tem doutrina, que tem culto, que tem frequência, mas que não tem Deus, não tem paz, não tem alegria, não sabe o que é ser feliz, não encontra sossego de alma, não dorme bem, existe em estado de ansiedade crônica, em desassossego permanente, e embora seja gente da sinagoga, ou gente da esquina, ou gente me vendo em algum lugar, tem tantas pessoas que me procuram, como esses dias. Eu conversei com gente que veio de longe, me dizendo: eu não tenho religião nenhuma, mas eu te ouço e eu creio no que você diz. Foi por isso que eu peguei um avião para vir aqui. Não foi para nada, foi só para te agradecer. Porque eu não tenho religião, mas hoje eu tenho Deus, eu tenho Jesus. E eu estou tratando todo mundo como se todos fossem meus irmãos e fazendo o bem aonde eu chego, por causa dessa palavra do Evangelho que eu criei. Agora, tem gente dentro dos lugares de culto, dentro, completamente sem Deus. E outros por aí, vivendo sem rumo, como ovelhas sem guia. Na realidade, a expressão que Jesus usa são como ovelhas sem pastor. Ele se define em João, no capítulo 10, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aqui ele está descrevendo essas pessoinhas que não sabem que elas têm pastor, que tem coração para dar a vida pelas suas ovelhas. E foi isso que ele fez, e é isso que ele faz, dando a vida pelas suas próprias ovelhas. Já Deus, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter dado a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, vendo essas ovelhas sem pastor, como é o caso hoje, aqui e agora, então ele se dirigiu aos seus discípulos, aos que andavam com ele, dizendo: olhem só, será que vocês não veem o estado do mundo?
as multidões no Vale da Decisão, gente angustiada, gente morrendo de vazio, se debatendo como peixes, sem conseguir processar o oxigênio desse ambiente sem Deus no mundo. E o sujeito em angústia, buscando ar onde ele não vai encontrar ar, em agonia, em resfolegância de aflição. Então Jesus disse: vocês não veem como os campos estão brancos, como eu olho para eles e eu vejo trigais, campos de trigos maduros para serem colhidos, como o trigo da Ucrânia, que não deve apodrecer, mas alimentar boa parte do mundo. Chegou a hora da colheita. Por que vocês não me ajudam? Mas vocês só vão conseguir enxergar quando vocês tiverem um coração como o meu, quando vocês tiverem os meus olhos, quando o reino de Deus fizer sentido para vocês como faz para mim, nesse dia vocês enxergarão. E vocês se oferecerão, porque os trabalhadores, para ceifarem esses campos, essa seara, esse trigal, são muito poucos os trabalhadores. Me ajudem, orem comigo por causa disso, para que o Senhor, hoje mesmo, levante outros trabalhadores, mande trabalhadores para meterem a mão nos campos do mundo, para serem debulhadores de novos trigos, que são essas pessoas andando perdidas em angústias, em tateamentos, sem significado, sem saber para onde estão indo, sem esperança de vida na terra, sem significado de existência e de vida na eternidade. Jesus, quem tu és, o que tu fazes, o que a tua palavra pode realizar agora, no coração daquele que te invoca, porque nós não estamos invocando doutrinas certas, nem invocando compêndios, nem invocando dogmas, nem invocando tradições, nem invocando costumes, nem invocando hábitos. Nós estamos invocando o Deus vivo, o Cristo ressuscitado, o Espírito de Cristo que me habita, que mora em mim, que fez morada em mim, que fez de mim um santuário dedicado ao Deus vivo e faz de qualquer um agora, em qualquer lugar da terra, hoje, nesse instante, igualmente morada para Deus, igualmente santuário do Pai, igualmente casa do Deus vivo do coração da gente. Que essa tua palavra chegue e rasgue o véu, o Espírito do Deus vivo acenda alegrias inexplicáveis, mesmo no coração daquele que achou que sabia tudo e já sabia isso, mas que nunca internalizou essa realidade como verdade e como presença divina, habitando viva o meu coração, o coração de cada um. Que hoje seja e aconteça a tua promessa no coração de quem crê. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E sei que assim está acontecendo. Amém e amém.